A vida em Deus, a vida no Evangelho. Eu sempre digo que Evangelho não pode ser comparado com religião. Evangelho não é religião. Porque a religião, ela te apresenta uma sistemática. Eu creio que o Evangelho é uma vida para se viver. É uma vida de experiências, de influências. Nós temos influências todos os dias. De tudo que é lado, hoje muito mais. Com as redes sociais, com as mídias, com a comunicação abundante que a gente tem, né? E as informações fluentes. E como você viver no meio de tanta informação? Essa palavra conexão, em relação à vida em Deus, a vida cristã, a vida no Evangelho, é que nem um Wi-Fi. Se você tem uma conexão boa, aí a tua internet vai rodar super bem. Você vai ter acesso a muita coisa. Então a conectividade com Deus, ela parte desse entendimento de que a nossa conexão com Ele não é uma conexão natural. É uma conexão de espírito. Quando acontece essa conexão de espírito? O fato é que ela só acontece, essa conexão, com aquele que não se conectou. A pessoa precisa se conectar com Deus. Porque enquanto nós não descobrimos quem é Deus, o que o Evangelho representa, o que Jesus representa e o que Jesus veio trazer para nós, a gente não tem condições de se conectar. Porque a conexão com Deus é através de Cristo. O próprio Cristo falou, né? Sou o caminho, sou a verdade e a vida. Então o crer é o primeiro passo. Você crê. É o primeiro passo da conexão. Os ambientes religiosos ou supostamente espirituais, eles têm seus benefícios. Mas a conexão com Deus é pessoal. Eu não posso te conectar com Deus. Tu não pode me conectar com Deus. Nós podemos nos conectar com Deus através do Evangelho, que é uma pessoa, Cristo. Cristo é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Um estilo de vida, uma maneira de viver. Como eu tenho ensinado aqui, que é você se conectar com o Espírito de Jesus, com o comportamento de Jesus, com as atitudes, com as coisas que Ele fez e deixou como exemplo. Ele veio e foi um homem comum que nem nós. Com carne, com sangue, com cheiro de gente.
suava, cheirava. Ele era uma pessoa igual. Embora vindo de Deus, sendo o próprio Deus, fez milagres, mas ele era totalmente humano. E esse é o padrão. Você olhar para um humano e ver um humano perfeito. Eu e você não somos perfeitos. Mas Cristo é perfeito. Cristo é antes da eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa, Cristo é. Porque Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, o fim. Sempre existiu. Só que teve um momento, nesse espaço temporal, que Ele veio, se encarnou. O que quer dizer se encarnou? Virou carne, que nem nós. Com sangue, com pele, com ossos, com dores de humano, cansaço, suor, fadiga, cheiro, pensamentos, tudo igual. Mas ele veio com a missão de entregar o Evangelho e nos mostrar essa conexão. Ali no livro de João, Jesus foi ao meio-dia, bem no horário dessa reunião que nós estamos fazendo aqui. Ao meio-dia, um sol alto, na região de Samaria, sentou na beirada de um poço e esperou por uma pessoa. Daqui a pouco chegou uma mulher. A mulher foi tirar água no poço. E ele se dirigiu à mulher. E a mulher era samaritana. E por problemas políticos deles lá, históricos, os samaritanos não se davam com os judeus. E na verdade, judeus e samaritanos são tudo do mesmo povo. Aí Jesus se dirige a ela e diz assim: ó, mulher, dá-me de beber. E ela olhou para ele e disse: olha, como você me pede de beber a mim que sou uma samaritana? E você é judeu? E você me pede água? E Jesus olhou para ela: olha, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Nós podemos observar na nossa vida que por mais que a gente faça um monte de coisa, por mais que a gente corra atrás de muitas coisas, a gente sempre será insaciável. Jesus diz para a mulher: mulher, você vai tornar a ter sede. Era uma água natural, né? Mas ele disse também: mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então, quando nós conhecemos a água que Jesus dá, o Espírito que Jesus é, a doutrina dele, e seguimos esses passos, jamais nós vamos viver angustiados, jamais nós vamos temer, jamais nós vamos estar procurando enlouquecidos coisas para saciar a nossa alma, porque o Evangelho pode saciar a nossa alma. Aliás, o Evangelho é o que sacia profundamente a nossa alma. É o que faz nós parar de buscar.
mais perde o sentido quando você encontra o sentido da vida. E o sentido da vida só pode estar no Evangelho. Então, quando nós olhamos lá para Jesus, para o que Ele fez, para tudo o que Ele fez, nós olhamos que era perfeito e que trazia uma harmonia para a pessoa, que trazia alegria, que trazia paz, que trazia segurança. As pessoas olhavam para Ele e se sentiam seguras e diziam: Ele não ensina como os escribas, mas Ele ensina como quem tem autoridade. O que Ele fala parece uma verdade para nós. Esse é o ensino do Evangelho. E o Evangelho é essa conexão. A conexão. E ela é individual. Apesar de nós nos reunirmos coletivamente em qualquer lugar, a conexão com Ele é individual. Nós nos conectamos e nunca mais podemos se desconectar dele, porque Ele é uma verdade em nós. A conexão é com Deus. Essa conectividade, quando a gente está num grupo religioso ou numa igreja, sei lá onde, ou aqui mesmo nesse local, ela é muito boa, é maravilhosa. A gente conhecer pessoas que professam a mesma fé, que têm coisas semelhantes. Mas tem muita gente que está num local que supostamente está conectado uns nos outros, mas de fato não estão conectados. Porque a conexão é direto com Deus. É direto quando você crê, quando você começa a absorver o ensino da palavra de Deus, os ensinos do Evangelho, você começar a interpretar a vida e a existência através do Evangelho. Como é que é a minha vida, a sua vida? Tem que ser através do Evangelho. Porque é você tendo a sua consciência mergulhada no Evangelho. Porque o apóstolo Paulo dizia assim, que a nossa consciência ela nos absolve e nos acusa. Baseado em que ela nos acusa e nos absolve? Baseada na verdade que nós recebemos. E quais verdades nós estamos recebendo? Então nós precisamos nos firmar na verdade do Evangelho, que é uma consciência em nós. O Evangelho tem que se tornar uma vida e uma consciência aqui dentro. Senão, é só ir num grupo religioso. E a vida da pessoa não vai mudar nada. A vida da pessoa ela só muda numa consciência dentro de si. Então nós temos que fazer como o apóstolo Paulo diz assim, levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Nós precisamos nos amalgamar. Amalgamar é misturar. Nos unir a essa consciência de Cristo. Quando essa consciência está amalgamada em nós, tanto a consciência humana vai te advertir quanto ao bem e o mal, quanto ao acusar e defender,
mas ela vai estar sendo filtrada por uma mente cativa ao Evangelho, por uma mente alinhada ao Evangelho. Isso é o mais importante na conexão com Deus. Por isso, eu digo que quanto mais nós aprendemos do Evangelho, mais você vai levar a tua mente cativa a isso. E ter plena consciência de uma vida sadia ou não. Sem ninguém te dizer, você tem que fazer isso ou aquilo, para você dar certo em algum lugar. A própria consciência do Evangelho. Não são os olhos de um tutor, embora os tutores são muito bons. O que é um tutor? Aquele que conduz, aquele que orienta. Como eu estou fazendo aqui. É importante, é muito importante. Mas criar consciência é muito mais. Criar consciência para caminhar. Isso é conexão. Nós estamos conectados com Ele. Estamos conectados em Cristo. Quando eu falo dessa consciência, eu estou falando nesse espírito do Evangelho através de Cristo. Olha o que Paulo diz em Efésios 4, versículo 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor apenas, uma só fé, não existe várias fés, existe uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos, o qual está sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Esse é o Espírito, essa é a conexão. Tudo num corpo só, tudo no mesmo Espírito, debaixo de um mesmo Deus, numa só fé, numa só graça, num só amor. Um Deus que opera através de todas as pessoas. Essa é a conexão. Então, quanto mais você se aproxima do Evangelho, do ensino de Cristo, Cristo sendo o teu farol, o teu mestre, você sendo discípulo de Jesus, não discípulos de homens. Eu não tenho discípulos, eu sou discípulo de Cristo. Então, quando você é discípulo de Cristo, você começa a andar nas pisadas de Cristo. É seguir a mesma estrada que Ele seguiu. Seguir a mesma jornada. Seguir o mesmo caminho, os mesmos procedimentos, os mesmos atos. E você vai chegar no mesmo lugar que Ele chegou. De glória e de luz. É esse o lugar que nos espera. Amém?